Olá, meus queridos, eu sou o pastor Walter Júnior da comunidade luterana Paz, aqui de Vila Velha, e é um enorme prazer tê-los conosco neste momento. A gente está numa série aqui sobre a espera do Messias. A gente está vendo a importância do Messias. Nos últimos 2 episódios a gente viu algumas profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo Jesus, e hoje, no nosso episódio 4, a gente quer ver um pouquinho sobre o período do fim do Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é conhecido sobre o período intertestamentário ou o silêncio dos profetas. São mais ou menos 400 anos onde os profetas silenciaram. Eu vou tentar resumir aqui mais ou menos em 20 minutinhos, que é o tempo do nosso estudo aqui, este período. Algumas coisas que são importantes, o que aconteceu com os judeus, por que eles mudaram da língua hebraica para o idioma grego. Então vocês vão perceber isso aqui no decorrer deste estudo. Então não saia daí que nós vamos partir para o estudo O Silêncio dos Profetas. Vocês, então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esses 400 anos. Quais foram as coisas importantes que aconteceram nesse período, o conhecido sob o período intertestamentário ou o período do silêncio dos profetas, e ajuda a gente a entender um pouco o pano de fundo da onde Jesus nasceu, o período pelo qual Jesus nasceu e quais são aquelas coisas que chamam a atenção neste período. E eu quero começar este momento lendo um versículo do livro dos Apócrifos. O que são os livros dos Apócrifos? São aqueles livros que foram escritos durante esse período, o período intertestamentário, mas que não são considerados canônicos, não foram incluídos dentro do cânon que é a Bíblia Sagrada. Quem sabe mais para frente a gente vai fazer só um estudo sobre os livros apócrifos. Lutero mesmo escreveu alguns comentários sobre estes livros ali. E eu quero começar hoje esse nosso estudo sobre esse período aqui, lendo um trechinho deste livro, de 1 de Macabeus. Israel caiu numa tribulação tão grande que nunca havia havido, desde que os profetas desapareceram. Os sacerdotes e os judeus resolveram, portanto, considerar Simão como governante e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo. É interessante porque este período a gente não conhece muito. A gente conhece as histórias de Jesus, o período que Jesus nasceu, conhece algumas histórias do Antigo Testamento que são importantes e relevantes para o nosso dia a dia ou para o nosso pano de fundo do Novo Testamento, mas e este período, Por que logo depois do último livro da Bíblia, que é o livro de Macabeus, de Malaquias, o que aconteceu, Você sabe que Malaquias foi o último dos profetas, E ele escreveu isso mais ou menos em 430 antes de Cristo Jesus, e ele é todo um período e um lugar. O livro próprio de Malaquias é um livro que fala muito sobre a vinda de Jesus. Ele profetiza também acerca de João Batista, aquele que preparou o caminho para Cristo Jesus. Então, é um livro bem interessante para a gente ler. É bem curtinho. Se vocês tiram um tempinho assim, vocês conseguem ler ele rapidinho, assim, são 4 capítulos e conta várias coisas que acontecerão no Novo Testamento. Ele tipo, está preparando, assim, ele está dando
não dá para se dizer que é um fechamento ao Antigo Testamento, mas ele está preparando as pessoas para o Novo Testamento. Ele fala muito sobre o envio do Messias, que é Cristo Jesus, como ele viria, que traria amor, que traria paz, que traria várias coisas para o povo, ou para nós agora, né, que a gente já conhece isso. Então, Malaquias foi o último dos profetas e é o último livro da Bíblia do Antigo Testamento. Mas o que aconteceu nesse período? Quais são as coisas que são importantes ali? Tem algumas perguntas que quando a gente vai pensar sobre isso, o judaísmo, é óbvio, né? Deus formou o judaísmo foi formado a partir dos princípios bíblicos do Antigo Testamento, hebraico principalmente, de toda a Torá. Então, quem conhece pessoas que são judeus e que seguem o judaísmo à risca, eles têm isso muito forte na vida deles. Mas aconteceu algo aqui nesse período intertestamentário que mudou um pouco, né, a religião. Dá para se dizer assim, a forma como os judeus viam, né, a religiosidade nesse período. Principalmente por esse período de silêncio dos profetas, né? Então, a gente, na época de Jesus, a gente ouviu bastante falar sobre os fariseus, né? Mas os fariseus não são mencionados no Antigo Testamento. Quando que eles surgiram? Surgiram nesse período, no período dos 400 anos de silêncio dos profetas. Como que os romanos chegaram até a Judéia, né? Por quê? Foram convidados por quem? Quem que trouxe os romanos até lá? Na época de Jesus a gente ouve falar muito dos romanos, né? Do poderio dos romanos. As pessoas estão já cansadas desse poder e a gente sabe que o Império Romano reinou desde 63 a.C. e vai até 637 depois de Cristo, que quer dizer são mais ou menos 700 anos de reinado, né? Do povo de Israel dos romanos sobre o povo de Israel. Então, e por que será que os profetas silenciaram? Quais foram as coisas que fizeram os profetas silenciarem? Por que eles ficaram calados, né, até a vinda de Jesus? Estudiosos dizem que porque já foi dito o suficiente, né? E o próprio Malaquias diz que está perto o dia, se aproxima o dia que virá o grande rei. É como a gente agora, principalmente no final do ano, a gente começa a ver algumas coisas escatológicas acerca do fim do mundo. O que vai acontecer, né, quando o mundo acabar? Principalmente nós que somos luteranos, a gente segue toda uma trienal, tanto litúrgica quanto de textos bíblicos, e agora no finalzinho do ano a gente vê muitas coisas escatológicas acerca do fim dos tempos, o que vai acontecer nas últimas coisas. E Malaquias falou, o reinado de Cristo Jesus está próximo, o nosso rei está próximo, se preparem, estejam preparados. É um livro bem interessante, e instigo vocês a darem uma lida lá e vocês vão gostar bastante. Para a gente poder entender então um pouquinho sobre esse período dos 400 anos, a gente tem que voltar um pouquinho, lá por volta de 530, mais ou menos, né, antes de Cristo, quando Ciro, que é considerado grande, ele conquistou a Babilônia de novo e ele permitiu que os judeus que estavam dispersos, que estavam longe, voltassem de novo para Jerusalém e de novo restabelecessem o seu, não é reinado, né, mas a sua religiosidade, restabelecesse de novo a sua pátria, restabelecesse de novo a sua identidade como judeu. Então Ciro o Grande já começou, né, quando ele conquista a Babilônia, a trazer de volta os judeus de novo. Então os judeus foram tolerados novamente, porque eles estavam dispersos, eles tinham agarrado várias tendências religiosas de povos pagãos, se misturaram bastante. A gente vai ver isso bastante quando a gente notar isso em Cristo Jesus, né? Várias seitas surgiram dentro do próprio judaísmo, né? Por causa da mistura que eles tiveram. Se vocês conhecem a história do bom samaritano, o samaritano era
né? Os samaritanos eram judeus que se misturaram com outros povos, povos pagãos, e aí formaram os samaritanos. Então era interessante, várias coisas aconteceram durante esse período. Então, quando Ciro retoma a Babilônia de novo, né, ele traz os judeus de volta para Jerusalém e os judeus, né, eles tomam uma atitude mais, bom, vamos de novo assumir um compromisso com Deus. Vamos de novo assumir um compromisso com a palavra de Deus. E os judeus realmente se voltam novamente à palavra de Deus, a estudar a Torá, a estudar a palavra de Deus e realmente a seguir os rituais que estavam sendo feitos, todos os rituais do Antigo Testamento, trouxeram todos eles de volta e eles tinham isso bem, né? Até no período de Malaquias menciona um pouquinho sobre isso também e eles por mais ou menos uns 200 anos viveram nesse compromisso. Lá por volta de 332 a.C., Alexandre o Grande toma a Judéia dos persas, que quer dizer, já tira, né, Ciro e agora toma, né, a Judéia e começa a difundir, e ele, né, de origem grega, ele começa a difundir a língua grega entre eles. E o que isso significa? Aconteceu algo, né, político na época chamado de a helenização, os helenitas. Então esse período sobre da helenização, da aculturação de novo dos judeus, os judeus tinham, né, o seu idioma todo em hebraico, essa tradição toda hebraica e trouxeram, né, agora para eles, a partir de Alexandre o Grande, essa tendência grega. E a partir de tudo isso, eles não só aprendem sobre o idioma grego, mas também aprendem sobre toda a cultura. Isso é muito importante e relevante também para os nossos dias, quando nós vamos aprender um pouquinho sobre outras culturas, principalmente culturas que são consideradas religiosas, né, não dá para se dizer ao extremo, mas culturas que têm a sua religiosidade como algo importante do seu dia a dia, não só o aspecto social, mas também um aspecto religioso. E os gregos tinham muito isso, né? E Alexandre o Grande traz isso para dentro da cultura judaica, né? Que antes era toda uma cultura da Torá, a cultura do Antigo Testamento, e isso chama-se, o processo esse chama de helenização, tanto que os helenistas são aqueles judeus que aceitaram a cultura grega com maior facilidade e aprenderam. Jesus mesmo depois, né, nasceu nessa cultura judaica, greco-judaica ou helenista, dá para se dizer assim. Outra curiosidade é que esses helenistas foram os que aceitaram mais fácil o cristianismo depois, os outros que manteram, né, a sua cultura judaica, dá para se dizer assim, mais fundo-ortodoxa, né, e esses não se simpatizaram muito com o cristianismo depois, mas os helenistas sim. Então depois da morte de Alexandre o Grande, aconteceu algo interessante no Império, né? Alexandre o Grande tinha transformado o Império num Império super grande e depois da sua morte ele dividiu o Império em 4 partes. Ele não, né? O Império dele foi dividido em 4 partes e entregue a 4 dos seus generais, os principais generais que ele tinha na época. E um deles, em especial, Ptolomeu, ele ficou para governar Israel e o Egito, né? E ele ainda tinha essa aproximação com os judeus, não tinha nenhum problema com os judeus, então eles ainda continuavam tranquilos, apesar de ter aprendido muitas coisas helenistas, ou muitas coisas gregas, já misturaram bastante a sua cultura, que era antes hebraica e judaica, e agora já é grega ou judaica, e trouxeram algumas características disso, né? A gente pode ver aqui no Brasil, isso aconteceu também bastante com o catolicismo, com as religiões afro-brasileiras, né? Essa mescla, essa mistura, não só de cultura, mas de religiosidade. Então esse Ptolomeu e até os seus descendentes, eles permitiram de
de uma certa facilidade que os judeus continuassem vivendo com tranquilidade ali em Jerusalém, na região de Israel ali, né? Já tinham trazido eles de volta, né? Alexandre o Grande, e eles estavam tranquilos, mas lá por volta de 198, alguns dos descendentes desses generais invadiram e lutaram contra a religião judaica. São chamados os Seleucidas. Os Seleucidas lutaram muito, né, proibiram muitas coisas dos judeus. Os judeus sofreram bastante, né, mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Começaram a sofrer perseguições, até existiam editos que proibiam eles de se circuncidar, que era parte importante da religiosidade deles, e começaram a misturar muitas coisas na vida deles, e eles tinham que começar a se esconder, né? A gente já viu na história assim, a quantidade de perseguições que os judeus sofreram, e nesse período foi um momento onde eles sofreram bastante perseguição. Um desses descendentes, dá para se dizer assim, o pior deles foi Antíoco IV, o Epífanes. Mais ou menos, ele governou de 175 a 164 antes de Cristo, e ele criou uma revolta entre os judeus. O que quer dizer? Os judeus começaram a se revoltar de uma forma tão grande. Por quê? Porque ele ergueu uma estátua a Zeus em Jerusalém. Aqueles que gostam de mitologia sabem quem é Zeus, né? Um deus mitológico. E ergueu uma estátua em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, o lugar onde está Deus, a presença de Deus. O templo estava lá, o templo que levou tantos anos para ser reconstruído, assim, né? O Malaquias até foi um dos que apoiou a reconstrução de novo do templo. Então, depois eles já estavam dispersos, e agora de novo, e a perseguição de novo aí, e esse Antíoco Epífanes, ele começou até a sacrificar animais impuros dentro do templo, e começou a obrigar sacerdotes judeus a prestarem cultos pagãos. O que isso traz de consequência para a nossa vida? É a mesma coisa que a gente chega agora e diz assim, na nossa igreja, gente que é luterano, né, vai dizer assim, não, tranquilo, podem fazer qualquer coisa aqui dentro do nosso templo. Se querem, né, trazer qualquer tipo de crença, de crendice, a gente vai começar a cultuar e fazer qualquer coisa aqui dentro da nossa igreja, sem nenhum problema. É óbvio que isso não vai acontecer, porque a gente vai se revoltar muito, vai ficar muito brabo com isso. Ou se o governo implementa e diz assim, não, dentro lá da igreja luterana vai acontecer isso. Os pastores vão ter que fazer isso, e que vai contra os nossos princípios, e eles sofreram muito sobre isso. Então, eles começaram a se revoltar bastante. E dentre os judeus surgiu um líder, alguém que era famoso, ou é famoso, Matatias. Ele foi o que organizou os judeus, dá para dizer assim, para eles retomarem ou se revoltarem contra e voltarem de novo a praticar a sua religiosidade como era praticada lá no Antigo Testamento. Eles tomaram conta de novo, eles purificaram o templo e restabeleceram de novo a ordem, ajudados pelos romanos. E aí entra os romanos na história. Os romanos vieram e ajudaram Matatias também nessa revolta, assim, né, contra esses generais e essa religiosidade pagã que se estava inserindo dentro do judaísmo. E aí os romanos, né, entraram e vieram junto. E esse momento, né, dessa retomada de Matatias, da liderança de Matatias, é registrado no livro de Macabeus, e foi conhecido e até hoje celebrado entre os judeus a festa do Hanukkah, né, que é uma festa que os judeus celebram todos os anos. Eles não celebram o Natal, óbvio, o nascimento de Jesus, porque eles ainda estão à espera do Messias, né? Mas eles celebram essa festa todos os anos, o Hanukkah, de novo, o restabelecimento, a purificação do templo. Os judeus de novo retomaram o controle e botaram as coisas de novo no centro, né, correto. E Jesus nasce nesse meio, né? Dá para se dizer assim, hebraico, grego, né, com essa helenização por detrás do judaísmo. E Jesus
judeu nasce nisso, ele fala grego, ele aprendeu grego desde pequeno e os romanos, a gente vê várias coisas acontecendo, né? Os romanos ali na época de Jesus, várias seitas, né, judaicas surgiram durante esse período para aqueles que não... para aqueles que querem, né, ou querem se familiarizar um pouquinho mais sobre quais as seitas, os fariseus é uma dessas seitas dentro do judaísmo que foram criados durante esse tempo, no período ali quando eles assumiram o compromisso. Então várias coisas aconteceram que marcaram a história dos judeus e marcaram este período de silêncio dos profetas ali. Alguma outra coisa importante que aconteceu também foi a literatura. Né, foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, né, o grego koiné, chamado a Septuaginta, que foi traduzido por 77 anciãos judaicos da época, e eles traduziram o Antigo Testamento em hebraico para o grego. Jesus, quando cita o Antigo Testamento, ele cita a Septuaginta. Então, todos os escritos apócrifos, que são aqueles livros considerados não canônicos, mas que são bons para ler, de literatura e literatura histórica, eles não são bons para teologia, né? Não são considerados canônicos por causa da teologia, mas são considerados históricos pela veracidade histórica dos seus relatos. Então, são livros que vale a pena a gente também dar uma lida ali. Em 1942, no Mar Morto, nas cavernas de Qumran, foi encontrado vários manuscritos e dentre eles, né, dá para se dizer assim, do século 18 e 19, é a maior descoberta, século 20 é a maior descoberta, né, arqueológica bíblica dos últimos anos e que trouxe várias coisas boas para nós que, né, conhecemos a Bíblia, conhecedores da Palavra de Deus, da veracidade da Bíblia, cópias de vários manuscritos bíblicos. Então várias coisas aconteceram durante este período dos 400 anos. Então, meus queridos, vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho para conhecer por que né, Jesus falava grego, por que isso aconteceu, né? E aí aconteceu durante esse período dos 400 anos, ou período intertestamentário. Então, minha dica vai ficar aí para vocês aí ler o livro de Malaquias, são 4 capítulos, muita coisa legal tá ali, e prepara para o Novo Testamento. E na semana que vem, né, no próximo episódio, a gente vai ver um pouquinho sobre a chegada do Messias. Como foi essa chegada do Messias? Quais são as coisas cósmicas que aconteceram, né? Algumas coisas históricas que aconteceram ali também, que marcaram a chegada desse Messias, que já foi prometido no Antigo Testamento, vocês viram várias lá, mas algumas coisas que impactaram e marcaram. Então, no próximo episódio a gente vai ver um pouquinho a chegada, como foi a chegada do Messias. E se você está gostando aí desses nossos vídeos, desses nossos momentos de estudo da Palavra de Deus, peço que vocês compartilhem aí com os amigos de vocês, deixem seu like aí pra gente também, e se Deus quiser a gente se encontra no próximo episódio. Fiquem na paz e até o próximo episódio. Tchau!